Para quem já está vendo, a Yara Cunha é especialista em inteligência emocional, psicanalista, trabalha com Enneagrama há mais de 10 anos, trabalha com desenvolvimento humano há mais de 20 anos. Ela é mestre em novas constelações com Bert Hellinger e ela criou a dinâmica do Enneagrama com as constelações aqui no Brasil. E é uma das referências mundiais, uma das pessoas que eu mais admiro, né, que eu amo de coração, que eu admiro muito o trabalho. Olha que eu conheci muita gente trabalhando com Enneagrama, mas eu admiro muito o trabalho dela. Muito do que eu sei veio dessa pessoazinha linda. Obrigada. Você sabe que você mora no meu coração, né? Não é à toa que nosso sobrenome é o mesmo. A gente vem Não é? de uma mesma ancestralidade, eu acho, dos Cunha. Com certeza. As pessoas perguntam se você é minha parente, eu falo que é. Pois é, menina. Você não vê, já me perguntaram também. Você é prima, irmã da Clara? Eu falo de alma sou. Aqui Isso, dessa bem vez, assim. de alma a gente é. Quero te agradecer, né? A gente tem feito um trabalho no Rio de Janeiro que eu acho que é de muita qualidade, graças à tua iniciativa do Espaço Âncora, de fazer tudo isso, de levar o Enneagrama completo, de levar o Enneagrama que é o Enneagrama que abrange não só a tipologia, mas que abrange o ser humano como algo maior, que traz o caminho da essência. Só te agradeço e obrigada para todo mundo que está aí assistindo também. A gente acredita muito no Enneagrama e no seu trabalho como um diferencial. E o que eu falo muito para os meus pacientes é que, para mim, é bom que eles melhorem. Então, para eles melhorarem, é bom que eu leve coisas importantes para isso. Então, o caminho é esse. Acho que a gente tem uma missão, né, Clara, que é ajudar humildemente, né? Estamos aqui a serviço, somos instrumentos para levar mais leveza, mais cura, mais saúde. E acho que é por isso que a nossa parceria dá tão certo. É missão. Então, exatamente. É importante falar para o pessoal que está assistindo que no final da live a gente vai ter uma surpresa. Para quem está assistindo, quem assistiu até o final, a gente vai dar uma coisa especial para vocês. Então, no final, a gente dá essa surpresa. Outra Eu coisa nem sei o que é, tá? importante, Eu quero ouvir também, tá? sabe sim. Então, vamos começar a falar. Diz Bora pra lá. gente, explica pra gente o que é o Enneagrama. Bom, eu estava agora fazendo uma live para Portugal, né? Que durou 1h30. Podem fazer perguntas aí, viu, pessoal? Tragam perguntas que a gente vai respondendo. E se não der para responder durante a live, eu entro depois e respondo também. Se tiver alguma questão que é um pouquinho mais complexa, se você não quer falar aí, manda o WhatsApp para Clara e aí a Clara me passa, eu gravo áudio. A gente atua muito para ajudar todo mundo e não existe ajudante e ajudador. Estamos todos, fazemos parte da mesma teia, fazemos parte dos mesmos sistemas. A tua cura é a minha cura. Então, e é a cura do planeta que a gente vive. Então, estamos aqui a serviço, tá? Mandem as perguntas. Clara, o Enneagrama, eu acho que é assim, né? Quando a gente estuda, ou quando eu estudei, eu tenho várias especializações freudianas, lacanianas, junguianas. É muito legal conhecer a estrutura da psique do ser humano, é muito legal conhecer a personalidade, conhecer a estrutura egóica que nós temos. Só que chega um momento do aprendizado de qualquer pessoa que tem aqui a psicologia, ela bate num lugar como se fosse um teto, sabe? E eu acho que estudar somente a parte da psicanálise ou da psicologia, a gente estuda alguma coisa que no Enneagrama a gente chama de ilusão. Por quê? Porque a nossa personalidade e o nosso ego, à luz do Enneagrama, são ilusão. O que é real, o que de fato nós somos, em realidade, é a nossa essência. São os nossos atributos divinos. Então, o Enneagrama, ele trata de 9 perfis, mas de uma forma muito mais ampliada naquilo que é possível ao homem, aquilo que é possível ao ser humano desenvolver, que é a nossa essência, que já está dentro de nós. Quando nós nascemos, né, nós viemos a esse lugar, nós viemos numa espiral de esquecimento.
de quem nós somos de fato. E nós entramos aqui nesse lugar através, né, usando o nosso ego. Nosso ego, a nossa personalidade, é o caminho para chegar na nossa essência. E a nossa essência é o caminho para chegar à nossa parte divina. É importante dizer, né, eu acho que o Enneagrama, ele traz um tipo de desenvolvimento ao ser humano que a psicologia não traz. Se você fica só lá na parte terapêutica, você fica tratando de uma parte muito pequena de nós, que é a nossa parte egóica, e que também é necessário, tá? Mas eu sempre indico que faça a sua terapia, né? Se for preciso, tome a tua medicação e venha entender o que de fato você veio buscar aqui nessa jornada chamada vida. E aí o Enneagrama traz isso pra gente muito claramente através da nossa paixão, do nosso vício emocional e do oposto que está dentro de nós, do contrário que está dentro de nós e que a gente veio aqui para recordar, para relembrar, que é a nossa essência. Acho que eu respondi. Yes. Tá? Não, e bonito isso que você falou, porque muita gente fala que eu preciso descobrir a minha essência. Na verdade, ela está dentro da gente. E é muito que a gente se reencontrar com essa parte em nós. E a gente se reencontra. Eu me lembro, outro dia eu estava relembrando com uma amiga minha que eu andava nos retiros de Enneagrama, quando eu estava estudando Enneagrama, ainda estudo, né? Mas quando eu estava muito fazendo o meu processo, eu falava assim, qual é a minha missão? Eu preciso chegar na minha missão. E é muito importante, Clara, dizer o seguinte, a sua essência, hoje nós chamamos, nas novas constelações do Bert Hellinger, do nosso holograma. O holograma eu falo no workshop avançado, que é o Enneagrama e as Constelações 2. Uma galera que não está ansioso por ele. Através da nossa essência, nós chegamos no nosso holograma, no nosso eu perfeito. E esse eu perfeito que já mora dentro de nós, ele sempre vai nos guiar para que a gente se aproxime da nossa missão maior. Toda vez que a gente está se distraindo ou se distanciando da nossa missão, a nossa essência fala, não, vem para cá. Então, é preciso muitas vezes, né, principalmente para todos os tipos. E a gente, né, o Enneagrama é estar no aqui e no agora. É estar em estado de presença. Por quê? No estado de presença, eu consigo ouvir o meu guia interno. O meu guia interno me leva mais próximo da minha essência. Agora, se a cabeça está muito barulhenta, se está com muito barulho, a gente não consegue ouvir. Com certeza. Pois é, e aí nesse sentido da cabeça com muito barulho, que vem uma pergunta que eu ia te fazer que muita gente me fez essa semana. Muitos dos meus seguidores, as pessoas que me acompanham, são pessoas que têm ou já tiveram algum tipo de transtorno de ansiedade, depressão, ou conhece alguém que tem. Onde que o Enneagrama pode acrescentar para esse tipo de pessoa que está vivendo ou viveu esse tipo de transtorno? Legal, vamos lá. Quando a gente fala, né, aquela famosa frase, conhece-te a ti mesmo. Como é que eu vou saber aquilo que eu preciso desenvolver ou curar se eu não sei as minhas sombras? Se eu não sei exatamente o que desenvolver? Então, gente, não dá mais, né, para a gente entender. É claro que assim, é muito importante. Faça o seu tratamento médico. Eu tenho 2 especializações em transtorno. Não dá para a gente olhar. Tem muita gente que fala, eu tenho depressão, vou fazer o Enneagrama e vai resolver. Pode te ajudar, mas isso não dispensa o tratamento médico e não dispensa a medicação. Agora, outro dia eu vi uma discussão, é bem legal esse assunto, essa pergunta que você traz, de, mas o Enneagrama ajuda nos transtornos? Na minha opinião, totalmente. À medida que eu sei, por exemplo, que eu sou um tipo 6, que eu sou um tipo mental e que a ansiedade é um ponto para mim, eu começo a entender o meu motivador, eu começo a entender de uma maneira mais profunda, eu digo que é um processo de despertar para o meu funcionamento e para os meus padrões, que muitas vezes lá no consultório, no teu consultório e tal, não dá para entrar nisso tão profundamente. Mas no Enneagrama eu vou entender que a ansiedade faz parte, né? É para onde eu vou, é o meu vício emocional. E também no Enneagrama, claro, uma coisa muito importante é assim, expressar as nossas emoções é extremamente importante.
que vem do sistema límbico, não só é importante, como é saudável. O que a gente vai tratar é quando a gente não está dando conta dessas emoções, né? E aí eu tô aqui com uma médica na minha frente, mas uma coisa, só o enneagrama cura, ajuda, precisa da parte terapêutica. Mas e se tiver a parte terapêutica combinada com o enneagrama? Na minha opinião, é um atalho. O enneagrama te dá um mapa do que acontece nas tuas ações, no teu mental, na tua cabeça e nas tuas emoções. Ele te dá um mapa que você olha e você fala assim, não é possível, esse aí sou eu. E ele te dá os motivadores pelos quais você sente medo. E é uma explicação que traz tanta luz, que ela acelera o processo. Eu já vi situações em que vieram pessoas com depressão. Depressão é muito comum, né? Hoje, infelizmente. E as pessoas vêm muito procurar o enneagrama. No momento em que ela entende, por exemplo, o tipo 2 dela, o tipo 4, que são pessoas que vibram quase que totalmente só pelo coração, e elas não usam os outros tipos de inteligência que ela tem à disposição dela, e ela entende o ferramental, né, os instrumentos que ela tem. Eu já vi em 3 dias de workshop a pessoa levantada ali com outro ânimo, tá? Porque é muito profundo, né? O enneagrama, eu não conheço caminho de desenvolvimento mais profundo. E olha que eu conheço muita ferramenta. Eu trabalho com desenvolvimento há mais de 20 anos, né? Não sei se eu respondi a tua pergunta, se ficou alguma dúvida, volta, né? Respondeu. Eu falo muito para os pacientes exatamente isso. Se está grave, tem um transtorno, tem uma depressão, um transtorno de ansiedade diagnosticado, a gente precisa tratar. Porque o seu cérebro está te atrapalhando a você se ver, a você se ajudar. Uma vez que você começa a tratar, seu cérebro vai começar a parar de te atrapalhar, você precisa se aprofundar nisso. E aí o enneagrama vai ser esse atalho incrível que você falou, que vai acelerar esse processo. Porque você vai conseguir olhar camadas profundas de uma forma mais rápida. E é uma forma amorosa, é gentil, nada violenta. Eu acho que uma primeira coisa é você acolher. Quando você descobre o teu tipo, é acolher esse tipo. Porque a gente acolhe a nossa personalidade, para de brigar com ela, já é meio caminho andado em direção à essência. Isso no workshop, né, é alguma coisa que a gente trata com acolhimento e com muito amor. Porque esta é uma jornada de recordação de quem de fato eu sou. E é preciso do ego, é preciso da minha personalidade para chegar nesse lugar de uma consciência melhor. É um despertar, né? É um despertar. A gente precisa olhar com compaixão para a gente mesmo. Sempre, sempre. E o enneagrama é lindo porque a gente entende com compaixão a gente mesmo e a gente entende com compaixão as outras pessoas, né? Você falou uma coisa mais cedo que ele descreve muito bem. A sensação que eu tive quando eu conheci o enneagrama é que tinha um manual sobre mim por aí e só eu não estava sabendo. E era um manual sobre mim, sobre a minha mãe, sobre as pessoas todas que eu convivo. A descrição, ela é uma descrição muito minuciosa. Tem pessoas que falam, não é possível. E já vem, assim, quando você faz um workshop de enneagrama, eu acredito muito, Clara, e eu vou entrar aqui muito humildemente na tua área, mas dá para perceber quando as pessoas estão participando as novas conexões cerebrais que começam, os insights ali. Você vê que a pessoa está olhando e falando, agora eu entendi por que eu faço determinada coisa. Isso é um dos grandes diferenciais do enneagrama. Você percebe nitidamente por que fazer um workshop, por que participar, porque vem novas sinapses na tua cabeça. E isso você percebe ali imediatamente. Quando eu estou ali, eu fico muito conectada com todos os alunos, você sabe, né? Eu me conecto totalmente. Eu adoro no workshop entregar muito mais do que as pessoas esperam, né? Eu nunca tive, eu acho, alguém que participou de um workshop meu que falou eu não saí transformada. Não acontece. Se você não sair transformado, claro, a gente devolve o dinheiro para a pessoa. Porque sai. E é nítido que você começa a pensar diferente. Você estabelece novas conexões. Vem insights. Então, quando a gente fala do enneagrama, eu acho que tem uma coisa bem importante também para dizer, que é assim, a gente fala de Gurdjieff, a gente fala de quarto caminho. E o que é isso? É entender
que nós temos vários caminhos de desenvolvimento. Um deles é um caminho corporal, é um caminho que a gente vai, faz, realiza, concretiza, tem uma força de ação. Existe um caminho que é o coração, que é um sentimento, que é acessar a emoção, que é o sentir. E tem um caminho que é a compreensão das coisas. E eu já trabalho esses 3 caminhos no meu workshop. Não é só ministrar um workshop, não é só dar aula. Quando a pessoa sente aquilo no coração, a sinapse vem de uma forma muito mais intensa e a transformação é muito maior. Com certeza. Quando eu falo do seu workshop para as pessoas, eu falo assim, olha, você vai chegar, a Yara vai olhar dentro de você, e enquanto ela não vê que você está transformada, ela não deixa você sair de perto dela. E é o que todo mundo me relata quando acaba o workshop. É exatamente isso. É uma conexão que se estabelece, né? Que eu acho que é uma conexão... Eu tô na minha missão, eu amo muito aquilo que eu faço. E eu não consigo me ver fazendo alguma outra coisa. Estamos todos aqui, Clara, a serviço de algo maior. Eu, você, as pessoas que vão a esse workshop, estamos todos aqui cumprindo uma jornada. É importante, pessoal, dizer também que quando você conhece o Enneagrama, você ganha muito mais autonomia de vida. Você olha para determinado padrão e fala, eu já sei, esse padrão, o Enneagrama, ele traz luz. E você fala, eu tenho 2 escolhas. Travou de novo. Travou? Oi? Algum problema de conexão? Oi. Oi. Se tiver. Aqui, para mim, eu tô te vendo normal. Eu agora estou te vendo normal também. O Enneagrama traz luz para aquilo que são os comportamentos que a gente tem que mudar. Então, é importante dizer que esse grau de autonomia sobre a nossa vida, com o Enneagrama, ele aumenta. Com o Enneagrama e as constelações, ele aumenta muito mais. Porque aí a gente vai estar muito mais liberto para seguir o nosso destino individual, para parar de obedecer padrões que são sistêmicos. E lembrando que a gente trabalha no workshop inicial de Enneagrama os instintos do Enneagrama. Não dá mais para pensar em conhecer o Enneagrama sem os instintos. Né? Se você quiser complementar aí, fica à vontade. Não, isso era inclusive uma coisa que eu ia te perguntar. Porque na maioria das vezes, quando a gente ouve, quando lê sobre o Enneagrama, a gente lê sobre tipos de personalidade. Só que você fala sempre a importância de que não dá para entender a personalidade sem entender instinto antes. Isso. Então, como que é essa conexão do instinto com a personalidade e como que o instinto impacta no nosso dia a dia? Nós temos 3 instintos, certo? Tá me ouvindo? Tô. O instinto, Clara, é algo animal em nós. Ele está ligado ao nosso cérebro reptiliano. E ele atua o tempo todo, influenciando a nossa vida para o bem e para o mal. Nosso instinto dominante, ele atua muito em nós. E o reprimido é pouco. Nós estamos falando de 3 instintos, que são o social, sexual ou 1 a 1 e o autopreservação. Isso são, a gente chama, né, no mundo, nas escolas do Enneagrama, de imperativos biológicos. Porque o instinto, ele atua de forma inconsciente e ele não quer negociar. Então, por exemplo, alguém que tem um instinto social reprimido vai ter muita dificuldade nas relações. E isso atua diretamente na tua vida, entende? Então, eu venho da escola, Clara, gurdjieffiana. E Gurdjieff, ele nos fala, né, de uma subida de desenvolvimento. Eu não consigo entrar e trabalhar o meu tipo e o meu vício emocional, a paixão do meu tipo, sem antes olhar para o meu instinto. Depois que eu olho o instinto e entendo qual é o meu instinto dominante, instinto assim, né? É um assunto, gente, quando a gente começa a falar de instinto, de verdade, eu já estou tão acostumada com isso, acho que você também, Clara, todo mundo fica assim, ó. Já vem um nível de luz e de percepção sobre o teu comportamento que já é fabuloso, é fantástico. Eu não estou exagerando. Quando a gente fala de instinto, e outra, é um assunto assim que
Dá para falar 3 dias sem parar. Mas assim, se você for escolher para fazer um curso de Enneagrama, faça um curso de Enneagrama completo. Porque você pode estar identificado em um tipo, mas olhando para uma característica que é do teu instinto e não do tipo. E aí você tá tipado, não gosto dessa palavra, você está no tipo errado. E se eu estou no tipo que não é o meu tipo, eu vou desenvolver que essência? Dá uma confusão, tá? Então, escolham professores que tenham e que venham da escola gurdjieffiana, que é a origem do Enneagrama, que é de onde ele vem. Não dá mais para a gente falar só sobre tipo. Eu digo que é uma judiação. A gente precisa entender qual é a essência da minha jornada, qual é a minha grande missão, a recordação de si, o caminho de volta para casa, para algo que já está aí dentro. Se você está, por exemplo, se você está agora aqui, não sei quantas pessoas tem aí, se você está agora assistindo esse vídeo, está assistindo essa live, é porque a tua essência já está te falando, ó, vai lá, é o teu momento, chegou a hora. É um processo de despertar. Uma coisa que é importante, eu escuto muita gente comentando, tipo, eu já fiz um teste, já li não sei aonde, já sei que eu sou tipo 1, tipo 2, tipo 7, não preciso fazer workshop mais. E aí, o que você diz? Qual é a diferença? Qual é a importância de fazer, de viver um workshop de Enneagrama? Mesmo a pessoa já sabendo o seu tipo. Primeiro, o teste, não existe, né, teste com 100% de acerto. Antigamente, nós tínhamos testes mais simples. Havia lá 9 perguntas padrão, você pontuava e ali havia a possibilidade de dar 2 ou 3 tipos para você. Com o passar do tempo, esses testes eles foram ficando mais sofisticados. Mas ainda assim, não existe. Ele pode dar, sei lá, acho que 80% de acerto, na minha opinião. Mas existem 2 formas de você saber o seu tipo. Depois eu vou falar sobre o que fazer depois, tá? Mas para saber o tipo, ou uma entrevista. Por quê? Porque a mente mente. Muitas vezes a gente quer dar aquela resposta que a gente acha mais certinha, a resposta mais bonitinha. E às vezes isso não condiz com a realidade que eu estou vivendo no momento. A gente tende a responder em qualquer teste aquilo que eu faria. E não o que eu faço hoje. A mente mente mesmo pra gente. Então, 2 coisas. Ou numa entrevista, ou num workshop. Porque no workshop, a vivência é muito mais profunda. Como eu falei, eu vou te explicar, você vai sentir o tipo em você. E a hora que você se encaixa no tipo, aquilo é uma explosão de significado para você. Já tem uma mudança bem legal aí de energia. Depois que você sabe o teu tipo, eu digo, Clara, que é uma judiação se a pessoa só sabe o tipo dela e vai embora. Porque o Enneagrama, ele é uma mandala que está aqui atrás de mim, tem uma aqui no meu escritório. É uma mandala dinâmica. Nós caminhamos pelas flechas internas. Então você pode dizer assim, Yara, ok, eu já sei o meu tipo, sei lá, eu sei que eu sou um tipo 2, que eu só sei doar, eu não sei receber, eu não sei falar, não, aliás, isso eu já sabia. O Enneagrama vai além. Ele te diz como se desenvolver. Ele te dá o caminho das pedras, ou melhor, o caminho do sol, o caminho do amor, o caminho de dizer, e agora, o que eu faço? Eu digo assim, dá para ser mais feliz, dá para ser mais leve, melhora as nossas relações de uma forma muito poderosa, melhora os teus resultados. E outra coisa, acho que todo mundo sabe, a maioria sabe o meu tipo, né? Mas eu tenho uma asa 3 muito forte, eu sou muito focada em resultado. Se vem para o workshop, vai levar resultado para casa. Tem que transformar. E quem vive fala, né? Falando em resultado, muita gente pergunta, tá, eu tô bem, vou fazer Enneagrama para quê? Quais são os resultados práticos que isso vai ter na minha vida? Já tratei, tem muitos pacientes meus que começam a melhorar e falam, não, mas eu não preciso mais, tô melhor, tô bem. Para quê? Quais são os resultados que isso vai trazer na prática da vida da pessoa? E juntando com essa pergunta, para quem é o Enneagrama? Para que tipo de pessoa? É para quem tá mal? É para quem tá triste? É para quem quer o quê? Eu vou começar falando
sobre um tema que eu gosto muito, que é a psicologia positiva. Eu já fiz várias formações da psicologia positiva. Por quê? Porque, invariavelmente, antes, né, no passado, só fazia terapia quem tinha um transtorno, quem tinha um trauma, né, quem tinha problemas. E hoje não. Hoje a gente busca ser mais feliz. A gente busca estar, de fato, num estado de plenitude. Então, e outra coisa também que pode acontecer. Muitas vezes, você que está aí assistindo, você não tem ainda, isso é normal, a condição de ver, de enxergar que você precisa de ajuda. Muita gente está em sofrimento, está com um padrão repetitivo, os problemas estão se repetindo e eles se repetem por dois motivos. Pelo teu padrão de funcionamento e os problemas também se repetem porque você está se afastando da tua essência. E a tua essência, numa tentativa de te trazer de volta, ela começa a colocar esses problemas. Chega um momento, gente, que você consegue se aquietar e consegue entrar um pouco em presença e você sabe que precisa de ajuda. Essa é uma categoria, né? A segunda categoria é das pessoas que querem se desenvolver. E do ponto de vista sistêmico, porque nenhum desenvolvimento é individual. Quando eu me desenvolvo, eu trabalho todo o meu sistema familiar. Nós somos uma teia, nós estamos todos interligados. Eu tenho inúmeros depoimentos de pessoas que começam a dizer: melhorou para o meu irmão, melhorou para minha mãe, meu pai mudou, meu filho está diferente por conta da questão sistêmica. Qualquer trabalho profundo, você trabalha todo o teu sistema familiar no primeiro momento. E aí eu digo para você o seguinte, você pode vir, né? O Enneagrama é para todos. Você pode ter ritmo diferente? Claro que sim. Você pode sair de lá e dizer: eu vou mudar isso, isso, isso e isso. Você foi tocado no teu coração. Você pode sair de lá dizendo: eu entendi e sei o tipo que eu sou. Não existe. A gente dá o mesmo estímulo e cada pessoa vai aproveitar esse estímulo de uma forma. Por quê? Porque existem campos aos quais ela está ligada. Se você sair de lá entendendo que você faz parte da tríade do medo, que o medo é uma emoção que você precisa olhar, a ansiedade também, a gente dá exercícios, faz um monte de coisa, já é um caminho. Se você sair de lá, outro dia eu estava atendendo uma pessoa, que é um tipo 8, e eu falei para ele: você sabe que você tem muita raiva? Ele olhou para mim e falou: raiva? Clara, ele ficou muito assustado. Ele falou: eu tô estranhando você me falar de raiva. E é uma pessoa que procurou ajuda porque explode o tempo todo. Porque é extremamente reativo. Ele é grande, ele fala alto, a energia dele é muito intensa. E ele não se dava conta da raiva. Então, para quem está assistindo, eu te convido, né? De novo, não é à toa que você está aqui e que você está ouvindo tudo isso. Não existe acaso. Para pensar, reflete. Qual é a emoção que te pega mais? É o medo? É a raiva? É a tristeza misturada com uma rejeição, uma melancolia forte? Qual é a emoção que está te atrapalhando porque está muito e que não está te ajudando hoje? Eu tenho certeza que se você parar, você vai ter percepções que você não tinha tido ainda. E tem aquela categoria de pessoas que está bem, né? Mas que, gente, isso é uma jornada. Sempre vão ter questões que você precisa olhar. E quanto mais você trabalha essas questões, mais você vai para a vida, você fecha coisas do passado, você para de olhar para trás e viver lá, você trata as feridas da tua criança e mais você tá na abundância, na prosperidade, nas melhores relações, em algo, né? Eu acho engraçado quando a gente pergunta para a pessoa: como que você tá? Isso a gente fala muito na psicologia positiva. A pessoa fala: ah, indo. Porra, você veio nessa vida para responder indo? Eu tô bem, eu tô legal, minha vida, eu tô evoluindo, eu tô aprendendo, eu tô em franca expansão, eu tô em abundância. É esse lugar que a gente tem que chegar. E a gente tem que querer isso. Às vezes eu acho que a gente quer pouco, a gente pede pouco, a gente deseja pouco. Pô, dá para ser melhor. Dá.
Eu acho que dá, eu super acredito nisso. Com certeza. Eu falo muito isso para os meus pacientes, que às vezes eles melhoram mais ou menos e acho que tá bom. Eu fico assim, gente, mas vocês se contentam com muito pouco. Dá para melhorar mais com tratamento, dá para melhorar mais com um monte de coisa. Vamos aprofundar nisso. A vida é mais do que isso aí, não é esse mais ou menos que você conquistou. Eu acho E que tem uma coisa que é assim, muitas vezes, alguns tipos especificamente, e muito quando a gente tem um transtorno, é preciso que a gente perceba que a gente fica temporariamente com uma lente que deixa tudo cinza nos olhos. E a gente não consegue ver o colorido da vida, não consegue ver o rosa, o amarelo, o verde, o azul. Só que a gente se acostuma com essa lente cinza, que vê tudo em cinza, em preto e branco, e acha que a vida é isso. E não exatamente. é. Não é. Eu já falei para você, né, que eu queria inventar uma terapia de fazer assim, ó, tum, e dar um tranco aqui, e essa lente pular, e a pessoa falar, meu Deus, que colorido maravilhoso é este? Então, isso é a vida. Isso é a vida em toda a tua plenitude. E quando a gente se liberta dessa lente cinza, né, dessa pouca energia, muitas vezes causada por uma patologia, por um transtorno, a gente liberta a nossa ancestralidade, a gente desbloqueia energia também das nossas gerações futuras. Eu trabalho sistemicamente, eu não sei mais trabalhar no indivíduo, eu trabalho o teu sistema o tempo todo. A gente entra num nível de cura e num nível de plenitude da vida que é fantástico demais. Então, eu queria que vocês pensassem, quem está aí assistindo, veja se você está com essa lente cinza nesse momento. E eu te convido, vem conhecer o Enneagrama. Você vai entender isso muito melhor. Muito bom. Algumas pessoas mandaram perguntas aqui, aí eu fui anotando. Vou ver com você. Primeira pergunta, na verdade, ela apareceu já umas 3 vezes, que é como me identificar no Enneagrama. Vamos lá. O Enneagrama, ele trata de motivadores. E nós temos 9 motivadores. Por que que às vezes é mais complicado você responder um teste? Porque no teste eu vou pensar no meu comportamento final. E eu posso ter 2 ou 3 ou 4 tipos com comportamentos semelhantes, mas o motivador, o que levou aquele comportamento é diferente. Entende? E você só vai entender qual é o motivador de cada tipo no workshop. E de novo, tudo é perfeito da forma como é. Você pode até. Eu acho que 95% das pessoas que participam do workshop, elas saem de lá claramente identificadas. Yara, eu sou isso, é isso que eu tenho que estudar. Então, assim, gente, se você quiser fazer um teste, você pode fazer. Mas eu sugiro que você tenha um profissional, né, para te ajudar depois, para ver se é isso mesmo. Eu vou ser um pouquinho dura agora, porque senão fica meio perda de tempo. Você acha que você é um tipo 3 e não é. Você é um tipo 9. Essa semana eu estava falando com uma pessoa que estava achando que era 3, no final ela é uma tipo 9. Por quê? Porque o motivador do tipo 9 é buscar paz, harmonia, tá sempre buscando a paz. Então, a forma de saber o teu tipo, sim, você pode ler um livro, um bom livro. Procure as publicações mais atualizadas do Enneagrama, mais atuais. Não vai ler um livro lá de 15, 20 anos atrás, porque já tem muito mais descobertas de excelentes professores mundiais. Eu recomendo o livro do Russ Hudson, que é um cara hoje mundialmente conhecido, um cara que traz um Enneagrama muito contemporâneo, de muita qualidade. Você pode fazer o teste, mas você tá com alguém, com um professor que conhece Enneagrama, outra, você vai conhecer todos os tipos, você vai entender o teu funcionamento, o funcionamento das pessoas que você ama, né? Isso que você falou no começo, a compaixão. É um processo de um mergulho nas tuas emoções, e que é diferente de um teste. Entendem por que é importante fazer o workshop? É transformador, porque é um mergulho. E outra, quando a gente está junto, gente,
a gente forma algo chamado egrégora, campo. E aí a gente tem muita força de trabalho de cura ali. É diferente de só conhecer o tipo. Respondi? Acho que sim. Teve uma outra pergunta aqui, que a pessoa está perguntando o que a gente entende por destino. Porque ela disse que ela não acredita num destino pré-determinado. Ok. Quem falou essa pergunta foi Gabi Werneck. Ok. É assim, Gabi. Tem formas e tem maneiras de a gente falar sobre o destino. O que a gente entende no Enneagrama e o que a gente entende em caminhos de desenvolvimento transpessoal e o que a gente entende como caminho de desenvolvimento espiritual, que o Enneagrama também leva, é de que nós viemos aqui viver uma jornada de aprendizado. Através do Enneagrama, você vai ter uma jornada da tua personalidade até a sua essência. O que nós entendemos hoje é que nós temos a escolha de como é que nós vamos percorrer este caminho. Eu vou percorrer com alegria, com leveza, ou eu vou percorrer com dor, sofrimento, raiva, né? Mas no caminho do Enneagrama, e o tipo é só o início, nós temos o Enneagrama espiritual, nós temos o Enneagrama que fala das estações espirituais. Você tem um caminho de recordação da sua essência divina. E o que vai acontecer nesse caminho tem a ver com o teu guia interno, que vai sempre te guiar e te levar para que você atinja a tua missão e a tua essência. A gente está falando de um caminho de desenvolvimento psicoespiritual. E aí, sim, existe o teu destino traçado. A escolha, né? Tem um ditado muito interessante que diz assim, que eu gosto muito. Você quer fazer Deus rir? Conta para ele, fala para ele dos teus planos. Porque muitas vezes não vai ser exatamente da forma como a gente planejou. E tem uma outra coisa também, para você que falou sobre essa pergunta, que fala nas constelações, que é a força do assentimento. Quando a gente para de brigar com a vida e a gente aceita tudo como é, e a gente entende que cada experiência que nós vivemos, ela é necessária para nós e para o nosso aprendizado, a gente começa a entender um pouco mais sobre o nosso destino. No Enneagrama, eu vou aprofundar um pouquinho, Clara, tudo bem? Fica à Quando a vontade. gente fala das estações espirituais do Enneagrama, que é um workshop avançado, tá? Que não é o workshop inicial, nós chegamos no ponto 5 da mandala, que é um ponto em que nós acessamos os nossos atributos divinos. E só nesse lugar, que é um lugar de um acesso muito alto, que a gente não consegue se manter lá. A gente põe um pé lá, em trabalhos de profundidade, em workshops, a gente acessa a nossa parte divina e lá no ponto 5 da mandala, de um workshop avançado, nós conseguimos saber o nosso destino. Nós temos conhecimento. Mas, de novo, isto é lá num workshop muito avançado de Enneagrama, que para todo mundo é possível você chegar lá. Como qualquer pessoa pode fazer o inicial, faz esse, chega no avançado. E aí a gente conhece o nosso destino. Mas é importante dizer que o Enneagrama é um instrumento psicoespiritual, tá? E para a espiritualidade, você tem um destino específico que você veio aqui buscar na Terra, desenvolver, evoluir, enfim. São determinados, né? São formas de olhar para o que a gente chama de destino. Tá ótimo. Tem mais uma pergunta, tem mais 3 perguntas. A Andrea Fidelis perguntou como que a gente pode manter a nossa essência o tempo todo. O Hans Hudson, ele define Enneagrama assim, ó. O que é Enneagrama? Como estar na essência? Se mantendo presente no aqui e no agora.
Ponto. Ele responde isso e fala a próxima pergunta, que é um cara, né, uma sumidade. Então, outro dia me perguntaram assim, Ara, quanto de presença eu tenho que ter durante o dia? Qual vocês acham que é a resposta para essa pergunta? Eu tenho que buscar o meu estado de presença o tempo todo, né? Nós somos máquinas. E nós, alguns tipos, inclusive do Eneagrama, eles têm especial tendência a sair do estado de presença e entrar no modo máquina. Então, recentemente, eu acho que até te falei, né, Clara? Eu li um livro sobre o medo, né, de um monge, um cara super legal. Gente, é respiração, é a meditação, é muitas vezes fazer uma respiração longa no teu trabalho, estar na sua essência, estar mais próximo da sua essência, é estar em presença. No momento em que a gente perde presença, a gente vai para o ego e vai para a personalidade instantaneamente, simultaneamente. E a gente vai agindo no automático o tempo todo, como se a gente fosse máquinas programadas para uma única função. Como se a gente não soubesse fazer diferente. E Quando você repetindo o padrão, sem se dar conta. Quantas vezes, né, a gente já não falou, putz, o que eu fiz de manhã? Falei com aquela... Putz, não devia ter reagido daquela forma. Principalmente, sei lá, os tipos instintivos, né? 891, que bateu, levou, ele reage. Depois que ele para, ele fala, putz, faltou o quê? Faltou presença. A gente vai no workshop, né? Eu já abro, a Clara sabe, eu já abro com uma meditação para trazer a presença. O tempo todo nós trabalhamos o estado de presença. Lembra? Tem casos engraçadíssimos para contar, dos tipos que chegam mais agitados, tal, e a gente vai fazendo todo o trabalho. Você percebe a mudança energética na pessoa. E é possível quando a gente entra no cardíaco, né, Clara? Quando a gente entra lá em níveis mais altos de consciência, você vai sentir. Isso é muito importante. Tem toda uma base conceitual profunda, muito profunda. Mas tem também acessar as tuas emoções e se permitir expressar isso. Isso acontece naturalmente. Naturalmente. Isso muito comum as pessoas ficarem muito ansiosas para ir para o avançado, para saber tudo de Eneagrama, me dá as respostas. E não dá para ninguém chegar e te dar a resposta se você ainda nem acessa as suas emoções de fato. Se você está negando um monte de coisa que está acontecendo dentro de você. Você precisa olhar para isso, né? E acho que é assim, né? Quando você decide conhecer o Eneagrama, conhecer um trabalho bastante profundo como é esse caminho, eu acho que você se dá um presente, você dá um presente para a tua essência. É porque chegou a hora, é porque o despertar bateu na tua porta e falou, então, deu, né? Vamos mudar? Acabou, vamos deixar esse passado para trás? Né? O que te trouxe até aqui não necessariamente é o que vai te levar adiante. E tem um chamado, eu super acredito. Eu entrei numa turma de Eneagrama que eu não sabia nem o que era quando eu fui conhecer o Eneagrama. Entrei lá e falei, vou fazer esse negócio. Estava me divorciando, não estava bem, tinha um quadro depressivo. Clara, eu não sei dizer para você. Eu sei que eu sentei e falei, vou ver esse negócio. Mudou a minha vida. Eu também. Quando fui, não fazia ideia do que estava acontecendo. Falei, quem vai me dizer quem eu sou? Ah, não. Chegou lá, fiquei assim, meu Deus. É que você acha que é mais uma ferramenta. E, gente, não é. Enfim. Tá. Mais uma pergunta, e essa eu acho que é uma pergunta bem interessante. O César perguntou se os nossos instintos dominante e reprimido também são fixos. Se não tem como mudar. Assim como a gente não muda de tipo, não muda de instinto dominante e reprimido. Legal, César. Ó, o que as maiores referências em Eneagrama mundiais dizem, né? O dominante não muda. Então, eu vou ter uma ordem. Primeiro, segundo e terceiro. O dominante é muito. O reprimido é pouco. E a gente fala que é reprimido mesmo. Porque a gente não quer mesmo. A gente joga ele de canto e fala, ai, que preguiça, né? Não quero esse instinto reprimido. E o instinto do meio, ele é o saudável. É o que funciona mais saudavelmente.
o que os professores dizem é que o segundo e o terceiro, eles podem ter uma inversão, mas o dominante não muda. Ele pode mudar, quer ver um momento em que ele muda, mas que eu acredito, eu vejo, né, eu atendo 90% do meu tempo, é quando a mulher fica grávida. Quando a mulher fica grávida, o autopreservação dela faz, né, barriga, ninguém mexe na minha barriga, né? E aí ela vai se cuidar, ela para de fumar, para de beber, vai cuidar da alimentação, começa a cuidar da saúde. Mas isso eu já acompanhei, né, gestantes e tudo mais, a tendência é que se ela tem uma autopreservação, por exemplo, reprimido, depois ele vai voltando, tá? O que a gente consegue trabalhar é, em primeiro lugar, entender qual é teu instinto dominante. Por exemplo, se você for, César, um sexual dominante, eu não sei qual é teu instinto. Se você quiser colocar aí, pode colocar. É importante que o sexual dominante tome consciência do nível de agressividade que ele tem, da baixa tolerância. E aí a gente vai trabalhando esses montinhos com o quê? Com conscientização. É interessante que o autopreservação entenda o quanto ele olha muito para as necessidades dele o tempo todo, né? E o social dominante, a falta de foco, a necessidade de pertencimento. E no nosso workshop, legal essa pergunta do César, obrigada, César, a gente trabalha em 3 níveis. Os instintos são um caminho extremamente importante de acesso à espiritualidade, tá? Então, a gente vai trabalhar o instinto no nível terapêutico, que é esse nível comportamental. Eu trabalho o instinto no nível de alma. Todo instinto dominante e reprimido tem a ver com pai e mãe. E nós trabalhamos o instinto no nível espiritual, que vem lá de trás, né? Eu tenho lá uma ligação com a minha ancestralidade, por exemplo, no instinto de autopreservação. E aí eu sei que lá eu tenho um registro de DNA do instinto de autopreservação da minha ancestralidade que passou fome, que teve escassez, que teve falta, que teve muita dificuldade em manter a própria vida. Lá na ancestralidade tem um registro no meu DNA que fala que as pessoas lá elas tinham que se economizar muito, porque senão elas podiam morrer sem energia, sem comida, sem alimento. E hoje você vem como uma autopreservação dominante, com esse registro, né? E aí você fala assim, mas se eles tiveram lá tanta ausência, tanta falta, tanta escassez, como é que eu vou ter uma vida próspera aqui? A gente tem uma lealdade. E aí a gente trabalha os instintos de uma forma muito profunda no workshop, nesses 3 níveis, tá? Não sei se eu respondi, enfim. O César não falou tipo, o instinto dele. Tá bom. Tem muita gente aqui agora comentando, perguntando quem que pode fazer o avançado. E acho legal até a gente falar, porque tem uma galera que está assistindo aqui que não conhece o Enneagrama ainda, que está querendo conhecer, e tem uma galera aqui que já conhece, já fez algum Enneagrama inicial, mas ainda não conhece como que é a sua abordagem, como que é o Enneagrama, as novas constelações. Quem que pode fazer? Para quem é indicado? Olha, a gente tem feito muitas turmas no Rio, do avançado, né? Áreas. E é assim, muita gente chega, você precisa já ter feito algum workshop inicial. Você precisa conhecer os 9 tipos, porque no avançado a gente vai fazer muitas coisas experienciais, né? Não precisa conhecer, se for o Enneagrama e as constelações, não precisa conhecer constelação. Porque daí eu vou falar muita coisa, nivelar o conhecimento de todo mundo, falar das leis sistêmicas, falar de campo mórfico, falar de lealdade, falar das forças do amor, que é muito importante. Eu nivelo muito. Então, primeira coisa, para fazer o Enneagrama e as constelações, não precisa conhecer constelação. Precisa conhecer Enneagrama, precisa saber o teu tipo. Muita gente, eu preciso dizer isso aqui, chega para fazer o avançado, mas não ouviu falar de instinto. Né? E aí você me ajuda, Clara. Por quê? Porque a pessoa fala assim, eu sei que eu sou tipo tal, mas instinto nem nunca ouvi falar. E o instinto, gente, eu preciso frisar isso para vocês. Ele tem uma abordagem muito profunda. O instinto traz um nível de desenvolvimento para a gente fantástico, importante, indispensável. Só que tem pessoas
que só conhecem instinto assim, ó. Ah, o social interage com todo mundo, a autopreservação é comigo mesmo, o sexual é no 1 a 1. E o instinto é muito mais do que isso. Tem gente que conhece uma pontinha do iceberg de instinto. Então, eu digo assim, se você fez um workshop de Enneagrama e você quer fazer o Enneagrama avançado, a gente vai te dar vídeos para você assistir meus, que tem lá no canal do YouTube, certo, Clara? Tem um vídeo de instintos lá que tem tem 45 minutos, que é uma abordagem bem profunda. Você precisa estudar um pouquinho, principalmente o instinto. E precisa saber o teu tipo. Já aconteceu também de a pessoa chegar e falar, não, já sei, eu sou tipo... Não me lembro qual que era, tipo 1. Aí ela faz um workshop avançado, aprofunda e fala assim, gente, eu sou 4. Acontece. Muito comum. Acontece, ó. Acontece, gente. E tudo é perfeito do jeito que é, tá tudo certo. A pessoa fala, meu Deus, por quê? Por quê? Porque por não conhecer instinto, tava pegando uma coisa que era do instinto e botando no tipo, e tava tipando errado. Não sei se tá dando para entender, me ajuda aí, Clara. Mas assim, precisa conhecer o Enneagrama. A gente não fala no avançado das tríades, dos não tem mais aquela explicação do inicial, tá? Se você puder fazer o inicial comigo e depois fazer o avançado, ok. Principalmente para quem quer usar o Enneagrama, para quem quer mesmo, né? Ou usar para trabalho, ou usar nas relações, ou usar com os filhos. Se puder fazer o inicial e depois fazer o avançado, melhor. Se não, vem para o avançado, estuda um pouco, a gente dá um pré-work e aí vem. Bem, Clara, pode ser assim? Se quiser, complementa aí. Não, a gente sempre faz um grupo no WhatsApp, eu mando todos os vídeos que a Yara recomenda para poder nivelar todo mundo. O César falou aqui que ele é 9 social, mas ele tá focando mais nos filhos e aí ele tá preocupado com essa fase. Teve mais uma pergunta aqui, calma aí, deixa eu ver. Teve a Kelly tá perguntando como que ela pode descobrir o instinto dela. Assiste o meu vídeo do YouTube, que tem. Depois você coloca aí o link, ou ela pede o link para você. Assiste o meu vídeo, que tem uns 45 minutos. É conhecendo mesmo, tá? E tendo já, Kelly, né? Tendo já, Kelly, um bom nível de autopercepção. Tá? Eu não sei quantos anos você tem, se você é jovem, às vezes a pessoa... Hoje não tem mais isso, né? Hoje tem a geração milênio, tem gerações aí que vêm num nível de consciência tão alto que eles já vêm, assim, super se autoconhecendo. Mas é importante, como eu falei dessa pessoa que eu atendi ontem, que é um 8 sexual, ele não se dava conta que ele tinha raiva. Não, e de verdade, isso era genuíno. Ele olhou e falou assim, raiva? Falei, uou, muita raiva. É a raiva do centro de inteligência lá do 8, é mais a raiva do instinto sexual, é muita raiva. Mas ele não se dava conta. Então, o primeiro passo é conhecer a teoria, tá? De novo, procure um professor de Enneagrama que te traga a teoria completa. Isso é importante. Em relação a esse 8, eu posso dar até a minha experiência, né? Eu lembro quando eu fiz o meu primeiro workshop de Enneagrama, me falaram que eu estava na tríade do medo. Aí eu, medo? Não, eu não tenho medo, faço tudo que tiver eu vou. Demorei alguns anos para digerir esse medo. Então a gente muitas vezes não se percebe, não se vê, e é importante, muito importante, ter um bom profissional para te guiar nisso, porque senão confunde. E essa confusão com os instintos que você estava falando, por exemplo, no meu caso, eu confundia muito com as asas. Eu achava que a minha asa 8 estava justificando ali e, na verdade, não era um instinto. Então, às vezes, a gente vê, não, é minha flecha ali, é minha asa ali, mas porque não conhece o instinto de verdade, não vê o quanto ele está te dominando. E é engraçado, né, Clara? Assim, é muito interessante, é muito rico, porque a hora que vem o encaixe, quando encaixa o tipo e o subtipo, né, o tipo mais, a paixão do tipo mais o instinto dominante, eu vi o que aconteceu com você, assim, você ficou absolutamente boquiaberta, né, de nossa, e é muito legal, né, porque a vida toma um rumo completamente diferente. De um jeito que, meu Deus do céu. Muda, né, transforma, é assim, ó, a gente fala, pessoal, quando a gente faz o workshop,
para algumas pessoas, dependendo do teu nível de disponibilidade, de abertura, você tem algo que a gente chama de um salto quântico. Você, é um movimento de awakening, um movimento de despertar com o Enneagrama. E não adianta, isso não tem em outras ferramentas, é com o Enneagrama. É um salto quântico que você sai dali e você fala, meu Deus, e aí a vida muda mesmo e muda para melhor, né? Acho que é isso, né? Passar as informações que eu acho que é importante. Eu vou dar uma palestra lá no Âncora para falar sobre o Enneagrama antes do workshop. Vai ser dia 18 de março, 7 horas da noite. Amanhã eu vou postar aqui, então quem tiver interessado pode mandar mensagem. Sobre os workshops da Yara. O primeiro workshop vai ser o workshop inicial, que é o workshop que vai acontecer no dia 3, 4 e 5 de abril, de 9 da manhã às 18 horas. Quem já quiser... é bem profundo, né? Que tem já um nível de profundidade. Lembra que a gente vai falar de conceito, nós vamos falar da emoção e vamos falar do pensamento. Exatamente. Tem o nome de Eneagrama inicial, mas não é só inicial, né? Ele vai muito profundo. 3 dias comigo ali, ó, né? Exatamente. É muito transformador. Não tem como a gente sair desses 3 dias do mesmo jeito que entrou. A Yara não permite. Então, quem tiver interessado em se inscrever, manda mensagem para mim ou para o Âncora. E aí a gente falou que tem uma surpresinha lá no início da live. Para quem está acompanhando a gente aqui na live, a gente vai ter uma forma de pagamento diferente. Quem tiver liga para mim ou para o Âncora, manda mensagem com o cupomzinho Live Cunhas, porque é a Yara e a Clara Cunha. E aí, com o cupomzinho Live Cunhas, você pode dividir em até 10 vezes. E aí fica fácil de pagar. Dinheiro não é o problema para quem está preocupado com isso. E aí fica mais fácil de você poder acessar. Então, Enneagrama inicial, 3, 4, 5 de abril. E o Enneagrama e as novas constelações, para quem já conhece o Enneagrama, para quem já fez o inicial em algum lugar, para quem já conhece, vai ser no feriado de 1º de maio. Sexta, sábado e domingo, também 3 dias, também de 9 às 18, mais profundo ainda. Com constelação. Com constelação, para trabalhar mais e aprofundar mais tudo que você já aprofundou no inicial. Posso falar uma coisa? Tudo. Se você está pensando agora... Oi? É porque perguntaram aqui se era Live Cunhas. É Live Cunhas, isso mesmo. Se você está pensando agora que você não tem dinheiro, você é a pessoa que tem que participar. Porque assim, o que você está fazendo com a sua vida, que você está trabalhando e não tem prosperidade e não está na abundância? E se você está pensando agora, eu não tenho tempo, esse workshop é para você também. O que você está fazendo com a tua vida? Que você está trabalhando tanto, fazendo tanto, que você não tem tempo para você. Esse workshop é para essas 2 pessoas. Exatamente. Tem uma galera perguntando valor. Manda direct para mim ou para o Âncora, que a gente fala o valor para vocês. Fala como é que vai ser as formas de pagamento. Tem pagamento pelo Simpla, tem pagamento com a gente. Com o cupom vai ter essa facilidade de pagamento. Então, só mandar mensagem para mim ou direto para o Âncora. Certo? Isso. Não se esqueçam de me seguir lá na página do Facebook Conexão Enneagrama. Tem lá o evento também, que tem uma descrição do evento, informações, endereço do Âncora e tudo mais. Mandem aí um direct para a Clara, que a Clara manda o link para vocês. Vocês vão ver todas as informações que vocês precisam. Isso, tá ótimo. Obrigada. Eu que agradeço. Beijo para todo mundo. Obrigada pelas perguntas. Venha logo que eu tô com saudade. Eu também, da gente ficar lá na beira do mar, depois do trabalho tomar um chopinho na beira do mar. Eu amo o Rio de Janeiro de paixão, é muito bonito, é lindo. Esse carnaval acabei não indo, mas eu sempre vou para o Rio, acabou não dando para ir. E também tô com saudade. Beijo, obrigada. Beijo, obrigada, pessoal. Beijo, até breve, até breve. Obrigada, povo.